gratificante a gente, e eu vou tomar liberdade de dizer, como frequentador das palestras, como vocês, não é? A gente ter a oportunidade de refletir, de aprofundar nos diversos temas que a orientação de Kardec, através dos Espíritos, nos trouxeram. Realmente, assim como o Márcio colocou na prece, que os nossos orientadores, o meu pessoal, os da casa, os de cada um dos senhores, porque certamente estão acompanhados, facilitem, permitam que o que seja aqui discutido em reflexão se torne claro e a gente possa tirar o proveito mais profundo possível. O tema em si é complexo e grande. Origem e natureza dos espíritos. O Márcio simplificou bem, porque nós vamos falar de nós, não é? O que nós somos? Espíritos. Embora, na concepção espírita, quando encarnados, tal qual nós estamos aqui, chamamos de alma, aquela força que nos conduz, que faz as nossas escolhas, uma palavra que precisamos refletir bastante, as nossas escolhas. Quando desencarnados, voltamos à pátria da verdade, à pátria dos espíritos, e assim nos identificamos. Algumas situações precisam ser deixadas claras para que a gente possa iniciar uma reflexão falando sobre origem e natureza dos espíritos. Temos que entender que o Criador cria constantemente, desde todo o sempre. A criação é constante e ele prossegue. Nós observamos a nossa realidade com os nossos sentidos, mas, de fato, para penetrarmos, para nos tornar mais claro a nossa origem, o momento, nos falta ainda um sentido, uma percepção. Fomos criados todos nós, simples e ignorantes. Ignorantes no bom sentido, não é? Não temos conhecimento nenhum no momento da criação. E o Criador deixou em cada criatura a sua fagulha, a sua semente, a força que nos leva a essa busca incessante de evolução. Então, desde o princípio, que não conseguimos ainda compreender muito claramente quando foi, nós começamos o nosso quadro de busca a caminho da luz, a caminho da iluminação. Todos nós. Esclarecendo um pouco mais ainda, os espíritos na nossa condição, e eu vou um pouco mais à frente, tentar esclarecer aonde nos colocamos, qual é nossa condição atual ainda em nosso planeta, eles vão evoluindo à medida que fazem escolhas. Por isso eu fiz referência à palavra escolhas como bastante sério para cada um de nós refletir. O livre-arbítrio, tão falado, tão decantado entre os espíritas, não é? É o que nos leva a fazer escolhas. Como fomos criados simples e ignorantes, cada um de nós, desde o momento de sua criação, tomou o seu caminho, as suas escolhas. Então podemos dizer que a nossa natureza é única, cada um dos senhores. Somos únicos. Nesse momento em que ora vivemos, e mais à frente ainda, sempre seremos
seres em que não haverá outro igual, pelo caminho, pelas escolhas, pelos acréscimos, pelo entendimento. Para que esses acréscimos e o entendimento se façam, é necessário que o espírito conviva com a matéria. Duas criações do Criador: o princípio inteligente, que somos nós, espíritos, e a matéria, que é o instrumento que nós conduzimos, fruto do fluido cósmico universal, que se apresenta sempre em formas diferentes e necessárias para cada um dos nossos momentos. Enquanto encarnados nesta condição que vivemos, temos a apresentação trina, não é? Espírito, perispírito e corpo físico. O corpo físico, ele vai se desgastando, né? A gente vai ficando meio careca, barrigudo. Aí a gente começa a perceber que está voltando à pátria da verdade. E assim tem sido. Não damos conta de penetrar e saber quantas encarnações nós já tivemos. Mas certamente se torna muito possível nós observarmos o estágio em que nós estamos. Como a criação é constante, vamos imaginar que espíritos sendo criados a todo o momento apresentam-se em estágios diferentes. Que estágio seria? Como nós percebemos o nosso estágio evolutivo? Pela nossa moralidade, pela nossa ética, por nossas escolhas, enfim, estaremos tanto mais desenvoltos, evoluídos, quanto menos nós estivermos dependentes da matéria. Enfim, o processo evolutivo, na natureza que nós apresentamos, a caminho da luz, vai tornando o nosso corpo perispiritual, perispírito, e a matéria que nós tenhamos necessidade a cada mergulho na carne, a cada encarnação, mais leve, mais sutil, mais depurado. Talvez ainda não seja muito o nosso caso, né? Pelo que a gente observa no geral das nossas atitudes. Então, os espíritos nos passam essa orientação. Chegamos a um estágio, para nós parece longo, não é? Mais ou menos há 70 milhões de anos, quando este segmento do animal gerou o tronco dos hominídeos, não é? E fomos caminhando, evoluindo, ainda instintivamente, mas já convivendo e fazendo escolhas, não é? Então podemos falar, há 40 mil anos atrás, o homem de Neandertal, o homem de Cro-Magnon, o Homo sapiens e o Homo sapiens sapiens, que somos nós. Embora a palavra sapiens duas vezes falada, a gente não tem muita certeza não que somos tão sábios assim, né? Mas aqui estamos. Foi um caminho de evolução. Para nós longo, mas para a criação do Criador é um segundo, um milésimo de segundo.
e a nossa destinação é tornarmos-nos amorosos, solidários e fraternos. Na classificação que nós vamos agora abordar, nós vamos abordar ela simplificadamente, com uma questão didática, de entendimento. Embora precise ficar muito claro que a escala dos espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, ela é inapreciável nos seus saltos. A diferença é muito pequena de um para outro. Mas os espíritos nos apresentaram 3 categorias básicas. Vou começar daqui, seriam os puros espíritos, espíritos de primeira ordem, primeira categoria. Aqueles que já alcançaram a iluminação, possivelmente, talvez, já não tenham necessidade de um corpo físico para apresentar-se reencarnando. Mas tenho certeza, tem suas lides, tem o seu trabalho de uma profundidade, de um amor que ainda temos dificuldade de compreender. Os espíritos de segunda categoria, de segunda ordem, nós podemos dizer que tivemos alguns entre nós, cujo bem é o objetivo maior, cuja busca de auxílio, de orientação, é a sua preocupação. Muitos deles nós poderíamos fazer referência. Muito embora nós, na nossa ainda condição, tenhamos, diante do amor apresentado, do caminho sugerido por eles, instituído bandeiras, camisetas, títulos de religiões, não é? Temos aí o Siddhartha Gautama, o Buda, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, o nosso Chico, tantos outros. Poderia e devemos entender como tal Maomé, Moisés, que cada um no seu tempo apresentou o caminho para o grupo que lhe estava diante, encarnado, com suas dificuldades, suas incompletudes, apresentando de uma forma que pudesse conduzi-los a uma melhora. Então eu diria até mais, aquilo que chega até nós, na forma singela e simples, das orientações espiritualistas, vindas do Egito, da Núbia, da África, dos índios, não importa o nome que tenha, budismo, umbandismo, shintoísmo, na China, taoísmo, na China ainda, todos contribuíram, como nós também contribuiremos, para formar um caminho que, ora, eventualmente, nós questionamos de uma ou outra escolha, mas no seu tempo foi necessário. Então nós temos que ter indulgência, principalmente porque nós recebemos uma orientação esclarecedora. Eu vou me atrever até a citar e falar do termo religião.
as religiões nos têm apresentado caminhos do coração. Alguns exageros, sim. Alguns radicalismos, sim. Nós, espíritas, temos que ter muita cautela para que a gente não ingesse essa informação maravilhosa e entendamos não como uma religião, mas como o caminho de se compreender a ética, a moral, que está resumida, poderíamos dizer, no Evangelho segundo o Espiritismo, com todos os seus esclarecimentos. Mas o Espiritismo não é só a sua religiosidade. Para quem o quiser ir aprofundar, e diria, devemos pelo menos tentar, é filosofia. Para aqueles ainda que não alcançaram a tecnocracia, os cientistas, os especialistas, têm alguma dificuldade em entender como ciência, mas é ciência. O sistema utilizado por Kardec, de experimentos, em vários locais, com vários informantes, médiums, torna isso uma prática científica, método. E ele teve método. A universalidade da conduta espírita precisa apresentar-se e ser buscada. Agora vamos falar, e eu não falei da primeira e da segunda, não é? E vamos falar da terceira categoria. São aqueles que ainda muito estão envolvidos com a matéria. Eu diria que a grande maioria de nós outros reencarnantes, invariavelmente, acabamos nos esquecendo e desprezando a nossa condição definitiva, que é espírito, e que retornaremos à nossa condição de espíritos. E nós nos pegamos presos dos prazeres momentâneos, da volúpia, né? A gente tira um selfie, quer ver se está tudo bonitinho, né? A aparência, a posse, enfim, aquilo tudo que gera ainda para essa terceira categoria o seu maior empecilho: o egoísmo, o orgulho, a inveja, o ciúme. Mas essa terceira categoria não são somente ou todos nessa condição. Afinal, nós estamos aqui, não é? Nós já não estamos buscando? Não somos buscadores da verdade? Isso é importante. Nós passamos séculos infindos presos ao dogmatismo, àquilo que alguém, em algum momento, dizia tem que ser assim, senão não dá certo, e a gente engolia e fazia. Em qualquer dessas visões ou expectativas religiosas ou filosóficas, hoje vocês já se deram conta que, além de todo o avanço tecnológico que nos dá esses prazeres, que nos dá a posse, também nos dá a possibilidade de aprofundarmos o nosso saber, de esclarecer, enfim, o que somos, da onde viemos, para onde nós vamos
Essa terceira categoria nos inclui. Somos espíritos imperfeitos ainda, incompletos, mas já com alguma percepção. E nesta categoria inclui, e muitos têm dificuldade de conceber desta forma, aqueles que estão adentrando a ela, alcançando a capacitação, o gabarito de conviver conosco. E outros um pouco melhor, e outros, e obviamente, alguns já direcionados ao bem, com preocupação em libertar-se dos seus defeitos, da sua sombra, dos seus vícios, porque nós temos ainda, nesta condição que vivemos neste planeta, incompletos que somos, ainda temos uma dificuldade de conseguir conceber que saber é importante. Entender e sentir é importante também, mas vivenciar é aquilo que vai internalizar em cada um de nós o selo da verdade adquirida, internalizada. Por isso os espíritos orientam também que o espírito não retrocede naquilo que ele já internalizou em si. Não há retrocesso, embora muitos de nós façamos esse julgamento invariavelmente. Nossa, o planeta, o país, principalmente o país, né? A gente faz esse julgamento indevido. Está ficando pior? Não, amigos. Com as casas do caminho, tal qual esta, tal qual o Obreiros do Bem lá em Osasco, com 80 anos de existência, nós temos uma fonte segura de esclarecimento e possibilidade de aprendermos a perceber no outro nós. Eu vejo todas as vezes que venho aqui, como vocês estão sentados, incansavelmente o Márcio apresentar as atividades da casa. Assim como a nossa, a prioridade lá é o esclarecimento doutrinário, a orientação e o estudo. Senhores, senhoras, ainda fazemos divisão, mas somos um ser único, homem e mulher, não importa. Estamos vivendo o tempo e o momento necessário de entendermos. É necessário compreender por que nós temos vícios, sombras que nos perseguem, e às vezes se apresentam tão difíceis de vencer. E a gente caminha um pouco mais com o saber, com o sentir, e de repente escorregamos de novo. Ainda não conseguimos internalizar, vivenciar. E é só estudando e persistindo, e uma vez mais, e outra, mais outra semana. Eu diria que para entender é necessário estudar. Kardec já havia referido assim: espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Pressuponho que muitos dos senhores tenham feito o ESD, né? Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, da União das Sociedades Espíritas. Aqueles que já fizeram há muito tempo, façam de novo. É como ler este livro, dá até vergonha de eu mostrar, mas o Livro dos Espíritos, ele é mais velho do que eu, este.
mas, invariavelmente, a cada vez que o leio, vejo, percebo, interpreto diferentemente. A nossa natureza é esta. E o que os senhores imaginam de como tenhamos chegado até este ponto? Já falamos de alguns que encarnaram entre nós, da segunda categoria, que vieram alavancar a nossa evolução. Mas e os que não vemos? Muitos a história registrada pelos evangelistas, não é? Apresentou a nós. Mas tenho certeza, o tamanho da criação, da ordem do Criador, do equilíbrio, do amor, de sua harmonia, é que nos sustenta. Quando fazemos nossas preces, elas são interpretadas por aqueles que mais próximos de nós estão. Certamente próximo dos senhores, cada um de senhores, neste momento. A egrégora, a sustentação da casa, está sempre presente. Na equipe de passe, na câmara de passe, fazendo esta transfusão de amor, de equilíbrio, de harmonia. Então, precisamos, de alguma forma, abandonar o nosso, eu vou usar uma palavra talvez dura, o nosso comodismo. Até então a gente buscava as instituições em busca de me livra disso aqui, está me incomodando. E não atinávamos que o que nos incomoda é o resultado do caminho que percorremos e da forma que escolhemos este caminho. E precisamos entender desta forma. E lutar muito para vencer nossa sombra. E, de alguma forma, perceber que acima de nós há uma imensa escadaria, tornando isso físico para a compreensão. Em cada degrau desta imensa escadaria, há sempre um outro espírito com mais iluminação a nos estender a mão, para nos auxiliar a subir o próximo degrau. E nós estamos vivendo nessa terceira categoria de uma forma que quase não nos importamos com o que vem atrás de nós. Quem ainda não pensa um pouco mais amorosamente, com um pouco mais de indulgência, é necessário. Imagine cada um dos senhores, aquela pessoa que mais o incomoda na vida ou que os senhores acharam a pessoa mais abjeta que já encontraram nas ruas, na calçada, um ladrão, um violentador, um assassino, um assaltante, não é? Nós temos muita dificuldade para enxergar nele um condutor de estrela, porque ele também vai ser um condutor de estrelas. Não há folha que caia sem que o Pai saiba, que não esteja dentro da abrangência do amor do Criador. E essa fagulha da criatura no Criador, mais cedo ou mais tarde, vai se revelar. E nós precisamos refletir muito neste aqui e agora que alcançamos, em que se fala com muita frequência, o planeta passará a planeta de regeneração, e não de expiação, como todos estamos aqui expiando o nosso passado.
não é só uma classificação que vai acontecer. Nós temos que humildemente nos candidatarmos. Assim como Jesus contou com 12 naquela época, hoje já podemos dizer que somos milhões, que se quisermos, se estudarmos, se entendermos e se internalizarmos, vamos ser seus futuros apóstolos da modernidade. E vamos cocriar, porque a obra do Criador, embora a gente não consiga entender quem é ou o que é, como é, onde está, durante os tempos a gente colocou ele sentado num troninho com um cajado, barba. A barba eu tenho, mas não é tão comprida nem tão branca. O cabelo já foi. Mas nós demos a condição humana a Deus. Nós não sabemos. Assim como não sabemos, não temos um sentido para entender nossa origem, não sabemos e não temos o sentido ainda para compreender profundamente a Deus. Estamos no momento de estudar isso. A sua lei, a sua ordem é soberana. Como dizia Mestre Jesus, Abá, como ele chamava em aramaico, o pai, papai, não é? Para ele, não pune, não castiga, não é vingador. Ele simplesmente deu a cada um de nós o selo da verdade a ser revelada. Vamos fazer um esforço bastante grande nesses tempos para mudar esse mundo que a gente vê e critica e julga tanto. Estou falando dessa forma, mas nós, eventualmente eu, Márcio, quantas vezes nós nos julgamos também? E precisamos ter cautela. Precisamos despertar. Essa terceira revelação veio para nosso despertamento, o Espírito da verdade. Embora a verdade seja transitória, conforme a criação vai evoluindo e se capacitando a entender verdades mais profundas, assim como a ciência é uma verdade sempre transitória na eternidade. Bem, eu disse que o assunto era longo, não é? Poderíamos ficar bastante tempo ainda falando sobre isso, mas espero, sinceramente, que tenha esclarecido um pouco mais esta nossa condição atual e principalmente a nossa possibilidade de trabalhar na vinha do Mestre. Não é? Que ele sempre coloca assim, muitos serão chamados, não é? Mas poucos os escolhidos. Então, nesse momento, cada um de nós, vamos refletir e agradecer. Agradecer pela oportunidade de aqui estarmos. E humildemente